Boa tarde a todos. Agora a gente vai iniciar as apresentações de trabalho da Sala 7 do 4º Congresso de Extensão da UGM. As apresentações estão sendo gravadas e eu vou chamar vocês em ordem para apresentar. Nós vamos iniciar com a Flávia Constanza Mancini, da Universidade Nacional de La Plata. Boa tarde, Flávia. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Seja bem-vinda. Sim. Ay, gracias. Bien, voy a compartir la presentación. Tá. Bueno, mi nombre es Flavia Mancini. Soy licenciada en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. También soy magíster en intervención social, cultura y diversidad por la Universidad Pablo de Olavide. Y este trabajo lo hicimos junto con mi colega David Chantón, que también es licenciado en musicoterapia por la Universidad de Buenos Aires, y juntos formamos parte del equipo de la Cátedra Libre de Musicoterapia, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Desde esta cátedra, el año pasado, realizamos una serie de trabajos de extensión, de proyectos de extensión en territorio, sin financiamiento, con la articulación de las distintas instituciones donde fuimos a trabajar. En el caso nuestro, el proyecto fue realizado dentro de una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, acá cerca de la zona de La Plata, que es donde nosotros vivimos. Lo denominamos La Voz de la 34 porque es el nombre que terminó constituyendo al grupo con el cual trabajamos, y es una experiencia de musicoterapia, pero a la vez intervinieron de forma interdisciplinaria otras disciplinas del campo de la salud. Para explicar un poco el contexto de intervención, nosotros realizamos un convenio desde la Universidad Nacional de La Plata, que es la universidad a la cual estamos perteneciendo con la cátedra, y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. A través de este convenio fue posible que nosotros podamos realizar este proyecto dentro de la cárcel. La característica que tiene esta unidad penal es que las personas que allí se alojan son varones que presentan problemáticas en torno a la salud mental. Y el grupo particular con el cual trabajamos eran varones que desde lo judicial estaban sobreseídos. Esto significa que un juzgado ya da por finalizada la pena, ¿no? Entonces hay una realidad que son varones que están próximos a poder irse de la institución porque la medida de seguridad ya ha sido finalizada. Para nombrar algunas características fundamentales de este tipo de institución que inciden en la subjetividad de las personas, las pensamos como instituciones totales, las cuales imprimen un tipo de subjetividad que homogeneiza las individualidades. Lo que son las cárceles dentro de Latinoamérica en general y en Argentina también en particular, encontramos prácticas de castigo asociadas a las institucionalizaciones, también unas particularidades en torno a los vínculos, de cómo se generan los vínculos entre las personas que están desde estas lógicas, están constituidos de estas lógicas de poder y no tanto desde un lazo afectivo, y la imposibilidad de por ahí expresar emociones o mostrarse vulnerable dentro de estas instituciones por las características y los códigos resultan muchas veces una situación de vulneración para esa persona, ¿no? El equipo estuvo conformado, como ya dije, de forma interdisciplinaria por musicoterapeutas, estudiantes de psicología, estudiantes de musicoterapia y acompañante terapéutica, y también se sumó una acompañante terapéutica que es parte del equipo de la unidad penitenciaria. Fue un dispositivo grupal con una modalidad de taller. Trabajamos desde agosto a noviembre del año pasado, una vez por semana, durante 2 horas en cada taller.
Y decimos que trabajamos con el emergente, esto significa que es que si bien hay algunos objetivos que nos planteamos semana a semana, se van renovando de acuerdo a lo que pasa en el taller que ocurre un día, se replantean los objetivos y se continúa la semana siguiente. Y como característica importante de nuestro taller es que la participación era optativa y no tenía beneficio a la causa judicial, porque muchas veces dentro de las cárceles se ofrecen talleres que suman puntos para su situación judicial. Nosotros, a modo como de pensar, una vez que ya pasamos por el proceso, lo pudimos dividir como en 3 momentos. En el primer momento se trabajó principalmente para poder indagar las preferencias musicales individuales, rescatar las músicas de cada uno de los participantes, dándole lugar, compartimos canciones que iban trayendo, y también a los saberes musicales con los cuales venían. El objetivo no era aprender música, sino un espacio terapéutico, ¿no? La musicoterapia tiene esta lectura clínica de lo que acontece desde la música. Por eso la entendemos como una forma de construir identidades y como un artefacto cultural que permite múltiples identificaciones. Durante el segundo momento, lo que trabajamos por sobre todas las cosas fue tener registro entre los que participábamos, una escucha, los tiempos, poder diferenciar y atribuir roles, ¿no? En esto de quienes sabían ya tocar la guitarra, quienes sabían algo en relación a la percusión y cómo eso iba generando posicionamientos en las producciones musicales, ¿no? Esto de los agenciamientos, ¿no? De poder tener un rol activo dentro del grupo. Y generó también estas maneras colaborativas de intercambios en los cuales alguien traía la letra, alguien compartía una parte de la ejecución instrumental, esto dio como resultado la conformación de un repertorio grupal que eran canciones que fueron eligiendo ellos y que seleccionaron para luego grabar, y finalmente el producto fue subir esas grabaciones al canal de YouTube, ¿no? Que implicó entonces una selección de las canciones, una práctica, digamos, quiénes íbamos a tocar, quiénes íbamos a cantar, quiénes íbamos a estar haciendo la parte de la melodía, el ritmo, ¿no? Como distribución en lo que es la forma musical, desde este lugar siempre colaborativo y respetuoso. Luego de la práctica se pasó a la grabación, escuchamos las grabaciones realizadas y de esas grabaciones se seleccionó la versión, digamos, de cada una de las canciones que ellos consideraron que había quedado mejor. Y se seleccionaron imágenes para la portada de YouTube. Este proceso que da como resultado este producto musical de una canción que está en un sitio de internet, que puede ir hacia afuera, que puede hacer llegar a sus familias, que puede hacer llegar a sus vínculos, posibilita de alguna manera esto de imaginarse por fuera de la cárcel, ¿no? Como esta posibilidad desde la música de barrer o de romper con esos límites, esos muros que la misma prisión tiene. A partir de todo este trabajo había que poner un nombre y entre ellos decidieron nombrarlo como La Voz de la 34, por eso el nombre de la presentación, y hacia el final también se eligieron que les entreguemos un certificado de participación, ¿no? Como algo de la apropiación de todo el trabajo que habían transitado, de la apropiación del espacio como un lugar donde se podían ellos identificar y donde ellos podían construir parte de su identidad y donde este sentimiento de la pertenencia, ¿no? Que dentro de este tipo de instituciones lo que es lo individual, lo subjetivo, queda arrasado por sobre todas las cosas. Y a modo de conclusión, podemos pensar que este tipo de dispositivo lo que hace, dispositivo taller a partir de la música y de la musicoterapia como disciplina haciendo lectura de lo que acontece, favorece la emergencia subjetiva de las personas en una institución donde se borran las singularidades y los intereses individuales, donde se promueven interacciones y vínculos basados en la cooperación, en la escucha, en el registro de un otro,
donde se resignifican las experiencias musicales, esto de que a veces asociamos determinada música a determinada situación o a determinado momento vital, poder darle otro sentido al recrear esas canciones en el espacio con otros, lo que ya nombré con anterioridad, esto del salir del encierro, ¿no? La conexión con el afuera, ya sea al imaginarnos, estando afuera porque la música me transporta a mi lugar de referencia, a mis vínculos, a mi familia, y también en el sentido de poder tener una producción que esté en una plataforma virtual que permite también hacer una conexión con los lazos que están afuera de la institución. La consolidación de una identidad grupal que generó este proyecto en común y esta identidad colectiva, y esto de la apropiación del espacio de manera autogestiva que posibilitó la continuidad del taller. Las referencias. Obrigada, Flávia. Muchas gracias a ustedes. Muito obrigada. Nós vamos dar andamento, então, com a Maria Evelyn Gorham, da Universidad Nacional de Noroeste da provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Gorham. Yo soy docente, ¿sí?, de la Cátedra de Enfermería Comunitaria, perteneciente al Instituto Académico de Desarrollo Humano, ¿sí?, de UNNOVA, que queda dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio, para que ustedes un poco, este programa, este proyecto que se denomina Ser un héroe, usa tus manos, ¿sí?, surge de la necesidad de transmitir, ¿sí?, los conocimientos para llevar a cabo la técnica de RCP. Para que ustedes sepan, desde la asignatura, ¿sí?, se llevó a cabo este proyecto que está enmarcado dentro de la Ley de Promoción y Capacitación en Técnicas de RCP en los establecimientos educativos de todo el distrito argentino. Y esto se puede aplicar en cualquier tipo de... Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser las posibles con el proyecto. Bueno, otra cosa, digamos, dentro del proyecto, ya que el mismo se ejecutó previo. Pessoal, acho que ela teve um problema com conexão, né? Agora ela até caiu.
A gente vai dar continuidade e se ela retornar na sala, a gente começa a apresentação dela novamente, tá? Agora nós vamos seguir, então, com a apresentação da Marina Cajaíba da Silva Horta, da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar, então, o trabalho intitulado Terapia Familiar, um caminho para o desenvolvimento das potencialidades da parentalidade. Eu sou a Júlia, então, autora do trabalho, e juntamente comigo desenvolveram a Vanessa Antunes Alves, que é mestre em Psicologia, a Raíssa Heck Brum, que é doutoranda em Psicologia, e a professora Caroline Rubin Rossato Pereira, que é doutora em Psicologia também. E ela leciona na Universidade Federal de Santa Maria. Bom, para introduzir um pouquinho o tema, então, vou falar alguns aspectos gerais da parentalidade, que é uma fase constituída por diferentes tarefas que se referem ao cuidado e à educação dos filhos, e isso pode, então, acarretar naturalmente dificuldades vivenciadas pelos cuidadores diante das necessidades dos filhos na atualidade. E uma tarefa muito importante, então, da parentalidade é a socialização da criança na família, a inclusão dela na rotina, sem que o subsistema conjugal seja rompido, em situações, é claro, que o casal vive junto, né? E nessas situações de famílias nucleares, então, o nível de satisfação conjugal tem um impacto significativo na parentalidade, porque os casais que referem que estão satisfeitos com a sua própria relação também percebem positivamente, então, o investimento na relação com o filho, ou seja, essa conjugalidade ela não pode ser anulada por causa da parentalidade. E outro fator muito importante é que a criança ela deve ter um acesso, deve confiar em ambos os pais quando essa situação for possível, para ela ter, para ela ser inserida, né, com mais facilidade na família. O objetivo, então, desse trabalho é descrever as principais demandas apresentadas por famílias com filhos pequenos atendidas em um projeto de extensão denominado Enlaces, que é vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Os atendimentos, então, são realizados em modelo de coterapia, sendo um integrante da graduação e outro da pós-graduação, e são baseados na abordagem sistêmica. E a sistêmica, então, trabalhando em formato de terapia familiar e de casal. E o Enlaces, então, é um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa do NEF, que é o Núcleo de Estudos em Família e Suas Relações. E ele entrou em vigor em 2018 e desde então já atendeu 28 famílias. Alguns resultados, então, que a gente encontrou foram que as demandas. A gestão de tempo dos pais com a própria carreira profissional, a relação da conjugalidade, o lazer entre eles e com os filhos, e como aproveitar melhor esse tempo com os filhos, as práticas educativas parentais, a divisão de tarefas entre o casal e saber o que a criança pode fazer também, crianças com transtorno de desenvolvimento, que tem repercussões na prática parental dos pais, uma comunicação entre o casal e um melhor diálogo entre os pais e filhos que seja de maneira mais assertiva, demandas à monoparentalidade, que então é quando um dos genitores só cria os filhos ou o filho, a construção da coparentalidade em situações de separação conjugal, ou seja, que os pais não estão mais juntos, mas continuam exercendo a parentalidade. O processo de adoção de crianças em acolhimento institucional. E a implicação, então, de transtornos mentais dos pais na relação familiar com situações vivenciadas que foram difíceis com os filhos. E, diante disso, então, o projeto ele contribui para que todas essas demandas sejam escutadas, sejam acolhidas em um ambiente clínico
e considera as particularidades do contexto e potencializa uma parentalidade possível que vai ser exercida por esses cuidadores e favorece, então, dessa forma, o desenvolvimento saudável das crianças. E o psicólogo, então, utiliza os conhecimentos teóricos da graduação e das especializações da psicologia e práticos para intervir nesses casos. As conclusões, então, é que o Enlaces, então, auxilia nesse processo natural de enfrentamento de desafios típicos do ciclo vital, que é a parentalidade, e facilita, dessa forma, o processo de desenvolvimento das famílias, potencializando elas de alguma maneira. Então, é isso. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Então, nós vamos dar andamento. Agora, quem vai apresentar é a Mônica Acioli Silva. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Silva Carvalho e eu estou aqui representando o meu grupo referente ao tema Inovação Social como Estratégia para o Desenvolvimento do Graduando em Administração. Uma proposta de extensão universitária para promover a qualificação de alunos de ensino médio de escolas públicas. Então, meu grupo é composto pelo Arthur Santos, Gustavo Reis, por mim, pela Mônica Acioli, pela Nayara Gomes e orientado pelo professor mestre Leandro Rodrigues da Silva, e estamos representando a Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, daqui de São Paulo. Então, para começar a contextualizar o nosso trabalho, temos aqui dados do Censo Escolar de 2021, onde mostra que 88% dos alunos matriculados em escolas estão em escolas públicas. E desses 88%, 18,1% apenas eles procuram a educação profissional durante ou após o término da sua conclusão de ensino médio. E dados ainda do censo demonstram que 95% desses alunos foram aprovados no ano de 2020, tendo uma drástica queda no ano de 2021, onde apenas 90,8% dos alunos foram aprovados no ano subsequente. E isso ainda é fortificado pelos dados do Saresp de 2022, onde apresentou o pior resultado das últimas 11 edições. Então, por conta desses dados e dessas problemáticas, o nosso estudo ele visa ser uma ação afirmativa com o intuito de diminuir os problemas causados pela falta de investimento na educação, justificável pela necessidade de promover o desenvolvimento profissional e pessoal de estudantes de ensino médio público. Então, adentrando nisso, surge a nossa problematização, que é como a inovação social ela pode ser utilizada como uma estratégia para o desenvolvimento do graduando em administração, a fim de criar uma proposta de extensão universitária para promover a qualificação de alunos de ensino médio de escolas públicas. E temos aqui expostos os nossos objetivos gerais e específicos. Então, para o objetivo geral, primeiro nós temos promover a qualificação profissional em ensino médio, possibilitando a inserção desses jovens no mercado de trabalho, utilizando ainda a inovação social para mensurar esses resultados. E objetivos específicos, nós temos 3, que é identificar a relação de estudantes de ensino médio público e graduandos de administração, mapear as práticas e dificuldades dessa relação nas empresas e propor um roadmap que fomente a relação nos cursos de administração na região do Grande ABC. Então, para isso, foi utilizado as 3 principais teorias do nosso trabalho, que foram a Universidade-Escola, com base na autoria de LDB, a Inovação Social, de Plonsky, e a Extensão Universitária de Azevedo. E para a metodologia, foi utilizada a pesquisa qualitativa e a quantitativa de caráter exploratório. Então, para isso, fizemos a realização de entrevistas e aplicações de questionários com empresas parceiras, para entender quais eram os pontos de melhoria que estavam ocorrendo e que esses alunos de ensino médio precisavam para adentrar no mercado de trabalho, o que eles estavam sentindo falta. Os alunos do curso de administração, então foi o questionário mais voltado para como eles se sentiam perante as suas capacidades e conteúdos que aprendiam no curso, e se tinham alguma dúvida quanto à sua prática e como eles poderiam aplicar isso na sociedade. E a terceira pesquisa foi com alunos de ensino médio,
para mensurar os seus conhecimentos naqueles temas que seriam tratados. E, por fim, a análise de resultados de análise de materiais com base no Enem. E também foram utilizadas referências bibliográficas, como artigos científicos, revistas, livros, dissertações, com base no Cielo, no SPEL e no Qualis Capes. Agora, adentrando na análise de resultados nos questionários e nas entrevistas feitas com os recrutadores de RH, nós temos alguns fatores positivos para esse trabalho que a gente está fazendo. Então, para as empresas, os profissionais de RH, eles disseram que eles podem receber novos candidatos com conhecimento base em determinadas áreas. Então, isso foi fonte da entrevista 1, que foi feita com uma profissional de RH. E na entrevista 4 também tivemos outro fator positivo, que seria aumentar a vantagem competitiva dos jovens de escolas públicas na hora da contratação por meio de programas de desenvolvimento. Então, aqui, nesses questionários, nós tivemos algumas competências que foram analisadas na contratação para vagas de jovem aprendiz, que é mais voltado para esse público. Então, aqui a gente tem a força de vontade, onde mais de 20 profissionais disseram que era uma característica que era muito bem analisada. Temos abaixo a vestimenta, que não era tão analisada. Temos também a questão de comportamento, desenvoltura, cursos e experiências teóricas, visão de futuro e, por fim, outros. Então, com base nisso, nessa pesquisa que primeiramente foi feita com profissionais de RH, nós criamos a nossa proposta de intervenção para as extensões universitárias. Então, foi criado um roadmap, que ele se baseia em 9 semanas, onde temos aqui o pré-projeto, o projeto e o pós-projeto. E nesse roadmap, nós temos como 5 agentes a coordenação da escola, os administradores, que são os alunos do Arena do Futuro, são os jovens universitários, os alunos de ensino médio, os recrutadores e a universidade em si. Então, para compreender esse roadmap, ele é uma proposta de 9 semanas, onde demonstra cada passo de que cada agente tem que fazer para criar esse projeto de extensão universitária que a gente propôs. Então, ele é um projeto que ele visa 9 encontros, onde em cada encontro ele será baseado em uma aula que o aluno universitário de administração ele vai dar para esses jovens de escolas públicas, e cada conteúdo dessas aulas foi definido previamente com os recrutadores de RH. Então, nós temos aulas de hard skills, de soft skills, a como montar currículos, de temas específicos. Então, tudo isso foi estudado previamente para criar esse roadmap. Quanto à análise de resultados na relação universidade-escola e ao processo de inovação social, que foi feita com os jovens universitários, notou-se que teve uma troca de experiência entre alunos universitários e de escolas, e esses alunos universitários, eles desenvolveriam o projeto anteriormente falado e atuariam como monitores ou tutores. Então, o desenvolvimento desse projeto de pesquisa e extensão para ajudar as escolas e a comunidade local seria a sua finalidade. E foi notado também um impacto positivo comprovado pelos especialistas em recrutamento e seleção, conforme nós demonstramos o interesse de realizar esse projeto e a criação dele. Adentrando nas considerações finais, é fato as dificuldades enfrentadas pelos jovens e estudantes de escolas públicas na obtenção de melhores oportunidades de trabalho. Então, os obstáculos que eles enfrentam incluem a falta de capacitação, o acesso limitado aos recursos educacionais e a ausência de experiência no mercado de trabalho. Então, essa proposta de extensão universitária, ela utiliza de gestão de ferramentas de gestão e metodologias do curso de administração para que haja uma compreensão do cenário educacional e corporativo para formular algumas alternativas efetivas para a capacitação desses jovens. Então, os resultados esperados colocando em prática esse roadmap criado incluem o aprimoramento de habilidades e competência dos alunos. Segundo, teria a experiência de trabalho com inovação social e programas de extensão universitária e contribuiriam para o desenvolvimento de competências em liderança, trabalho em equipe, comunicação e empreendedorismo.
sabendo que a inovação social ela poderia ser uma estratégia promissora para o desenvolvimento tanto do graduando de administração, quanto para os estudantes de ensino médio de escolas públicas. Então, a proposta de extensão universitária aqui é uma ferramenta valiosa para promover a qualificação, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento humano. E aqui está. Matheus, certo, eu ia falar, só que a gente tinha que encerrar. Ah, tá. Obrigada pela apresentação. Obrigado, eu. Bom, dando continuidade, agora quem vai apresentar é Rainer de Almeida Souza, da Unesp. Boa tarde. Oi? Você tá me ouvindo? Sim. Ah, ok. Vou apresentar aqui. Então. Opa. Conseguindo ver a minha apresentação? Sim. Ok, então vou começar. A minha Pode ficar à apresentação vontade. boa noite, boa tarde. Eu sou o Rainer de Almeida Souza, sou aluno aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e fui orientado pelo professor Rodolfo Franco Puccini, que é professor também da Unesp, ligado ao Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu. E dentro dessa experiência de extensão que nós realizamos foi junto ao Centro de Estudos em Animais Peçonhentos, o CEVAP, e também à reitoria da Unesp. O projeto que nós realizamos, ele aconteceu dentro de um projeto chamado Unesp Presente, que buscava realizar e trazer os alunos de volta para a experiência da extensão dentro da faculdade, depois dos anos de afastamento que nós passamos pela pandemia de Covid-19. Nesse contexto, foi reaberto o museu do Centro de Estudos de Animais Peçonhentos, o CEVAP, que tem um museu em que é possível você ter contato com animais, até uma experiência muito bacana é você ter contato com uma cobra do milho, que tem lá, que você pode pegá-la na mão, usar, e muitas dessas atividades foram realizadas. No contexto do nosso projeto, nós nos focamos mais em comunicação em redes, justamente como um projeto de divulgação científica e inovação dentro da Unesp. Então, nós buscamos integrar a memória da universidade e valorizar a identidade institucional da mesma através de um projeto que levasse a instigar e levantar a história do Centro de Estudos de Animais Peçonhentos da Unesp. Por que nós escolhemos o Centro de Estudos? Era um lugar que nós já tínhamos proximidade física, né? Então, nós já conhecemos as pessoas, um centro ligado à Faculdade de Medicina de Botucatu, e também a partir dali nós poderíamos criar um projeto modelo que nós pudéssemos levar e expandir para outros centros da faculdade, que é algo que nós estamos querendo fazer esse ano. E também, dentro do centro, ressignificar a importância dele para a nossa sociedade aqui de Botucatu, no lugar que nós estamos inseridos, e também para o Brasil, visto que o centro, o CEVAP, ele tem uma importância geral para os estudos em animais peçonhentos e infectologia no país. E o que nós fizemos? Nós organizamos um acervo de conhecimento científico das ciências da vida produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Inovação da IPE. Então, da Unesp, nós levamos a gente quer organizar um acervo que tenha entrevistas e tenha informações sobre o máximo de coisas possíveis relacionadas inicialmente à Unesp de Botucatu, e nesse caso nós iniciamos pelo CEVAP, pelo Centro de Estudos de Animais Peçonhentos. E o propósito disso é principalmente divulgação científica, através de meios radiofônicos, como a Rádio Unesp e outras rádios locais da região de Botucatu, que nós também temos contato. E nós fizemos isso através da produção de podcasts curtos, que são de duração de 10 a 20 minutos no máximo. Para a produção deles, nós usamos a teoria historiográfica do Michael Pollack, ou Michel Pollack, né? Que é um historiador francês, que ele criou uma teoria baseada em contar a história entre acontecimentos ou fatos, ou personagens e pessoas e lugares. Então, você busca extrair das pessoas as informações que elas têm sobre a história, ou contar a história delas, através dela falando sobre os acontecimentos que aconteceram com elas, ou sobre personagens que elas se relacionaram, pessoas que elas se relacionaram, ou até sobre lugares que elas se relacionaram. Então, no nosso roteiro que a gente formou, tinha 4 perguntas básicas, que eram basicamente essas 4 perguntas. A primeira era para a pessoa se apresentar, falar quem ela era, sobre qual que era o interesse da gente estar conversando com elas ali. Muitas vezes elas falavam, mas eu não sei porque você está conversando comigo, mas
esse é um ponto importante também da pessoa refletir sobre a importância dela e por que eu gostaria de falar com ela. Isso é uma coisa muito importante. Outro ponto, a segunda pergunta, era sobre um acontecimento marcante que ela havia passado na vida dela, que ela acreditava que tenha sido responsável por trazer para ela onde ela estava naquele momento. No caso do CEVAP, para trazer para ela para dentro do CEVAP. Para um acontecimento marcante que levou a ela a estar onde ela estava naquele momento. Um personagem marcante dentro da história do CEVAP, essa era a terceira pergunta, e por último, um lugar marcante que não fosse o CEVAP, mas estivesse relacionado ao CEVAP. Essa era a elaboração das perguntas, e todas seguiram essa mesma estrutura. É claro que algumas variações, porque muitas vezes uma pessoa ou outra precisava dessas adequações durante a entrevista. E a entrevista foi realizada com docentes e com funcionários, então a gente queria uma visão mais difusa da história do CEVAP, não só focando em docentes, porque muitas vezes a gente... Um dos livros que a gente usa como bibliografia é os livros que os próprios docentes escreveram sobre a história da Faculdade de Medicina de Botucatu. E ele é escrito por docentes. Só que uma lacuna que a gente precisou, que a gente sentiu necessidade de preencher, no caso eu e o professor Rodolfo, é a visão de outras pessoas que não fossem os docentes. Os docentes eles têm uma visão muito sobre o papel deles e tudo que eles fazem, mas os funcionários, eles, em termos mais jocosos, carregam o piano da história desses lugares, eles também precisam ter essa voz e precisam que essa voz seja falada em algum lugar. Por isso, quando nós fizemos esse projeto, a gente buscou entrevistar, é claro, docentes, fundadores do centro, mas também a gente procurou entrevistar pessoas que faziam a edição da revista do CEVAP. A gente procurou entrevistar pessoas que tivessem realizado o trabalho de secretariado do CEVAP para entender qual era a visão dela sobre esse crescimento. Porque esse trabalho mais burocrático, muitas vezes ele é um trabalho subjugado e que as pessoas não são vistas. Por isso a gente queria dar voz para elas também. E depois, uma tarefa mais braçal, que seria a edição e a transformação dessas entrevistas em podcasts, ou seja, formatar essas entrevistas que a gente realizou no formato de podcast. Os resultados foram a produção de 6 episódios no formato de podcast, relatando as experiências e vivências relacionadas ao CEVAP. E as considerações éticas era uma preocupação com as fake news, então a gente sabia que a visão das pessoas sobre o que elas viveram, ela passa pelo filtro da própria percepção. Então, a gente não toma o que as pessoas falam como verdade absoluta, porque muitas vezes o que uma pessoa fala está relacionado com as emoções que ela viveu naquele momento, está relacionado com o que ela passou, com aquele momento sido bom ou ruim para ela, e isso era um ponto muito importante para a gente levar em conta. A necessidade de respeitar o direito de fala dos entrevistados e dos produtos gerados, ou seja, as transcrições, os roteiros, os podcasts. E também a gente precisou solicitar o consentimento dos entrevistados por um termo de consentimento assinado para que a gente pudesse publicar isso. Isso é o motivo de que alguns episódios ainda não estão publicados porque a gente não recebeu o termo de consentimento de volta assinado. Isso impede que a gente publique do ponto de vista ético, né? E também a gente valoriza o aspecto de comunicação científica entre a gente e outras pessoas que estão produzindo, entre nós e outras pessoas que estão produzindo isso. No começo do projeto, a gente entrou muito em contato com a Rádio Unesp, que fica em Bauru. Bauru é uma cidade próxima aqui de Botucatu, fica mais ou menos a 50 minutos. E lá a gente tem o polo de audiovisual da Unesp, lá justamente porque lá é onde funciona a faculdade de jornalismo. A Unesp é uma faculdade uma universidade descentralizada, em que em diversos pontos da cidade, em diversos pontos de cidade do estado de São Paulo, cursos diferentes ocorrem, né? É diferente, por exemplo, da Unicamp, que é uma universidade que tem 3 polos. Você vai ter Campinas, Limeira e Piracicaba também, né, com a FOP, mas a Unesp não, ela é uma universidade que você tem em São Paulo, você tem em Araraquara, você tem em Botucatu, você tem em Bauru, e aí a gente precisa criar um meio, um ponto importante do podcast e a divulgação online foi criar um meio que a gente pudesse divulgar isso para outros lugares e gerar também uma forma deles divulgarem. E a escolha do meio podcast foi justamente por isso, porque é uma forma fácil e mais rápida de você produzir. Um vídeo, ele tem uma dificuldade a mais de você ser produzida e uma dificuldade a mais de ser editada do que um áudio, entendeu? E aí, as etapas de divulgação científica da rádio ocorrerão a respeito dos direitos e o consentimento dos entrevistados também. Aqui, eu não sei se vai ser possível, mas eu tenho... Esse aqui é um dos áudios que eu gravei, isso aqui é o professor Rui, que é o atual presidente do CEVAP. Esse aqui é um áudio que tem 18 minutos e é basicamente isso a entrevista.
Esse episódio aqui foi gravado presencialmente, devido à possibilidade de a gente ter ido até o CEVAP gravar com o professor Rui. Entretanto, alguns episódios tiveram que ser gravados de forma online, depois que a gente ter encontrado a pessoa pessoalmente por distâncias de agenda mesmo. Os funcionários do CEVAP, eles têm uma agenda mais estrita, justamente por ser um trabalho normal, e aí isso impossibilitava a gente ter um encontro presencial justamente para isso. Mas a maioria deles foram feitos de forma presenciais e gravado com um equipamento mais adequado. Os que foram gravados de forma online, infelizmente, foi porque nós não queríamos perder a possibilidade de gravar com aquela pessoa, mas a gente queria não podemos realizar. Licença, Rainer, a gente vai ter que finalizar a sua apresentação, que já acabou o tempo. Desculpa, tá? Então tá concluído, não tem nada que eu fosse ampliar. Certo. Obrigada. Obrigado. Então, nós vamos dar andamento com Silmar Antônio Travaim, da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu estou falando com você no celular, eu estou tentando aqui Isso. para colocar na apresentação, ele está caindo no computador. Eu não sei se você consegue, na apresentação, você ver, vou tentar aqui como que faz. Porque eu não sei, apresentando pelo Google Meeting, eu sei que dá, mas eu não sei com esse aplicativo, ele não está dando para eu procurar o arquivo aqui. Pelo celular. Para apresentar. A gente só sabe o procedimento mesmo do computador. Não dá para fazer no celular. Não sei te confirmar isso. Mas, se você quiser, eu posso passar para a Jaqueline, que é a próxima, e aí eu tiro a sua dúvida para você. Acho que a conexão dele está falhando, né? Então, vamos dar continuidade com a Jaqueline Costa Castilho Moreira, da Unesp. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês pode ficar à vontade para apresentar. Tá certo. Me escutam bem? Muito obrigada. Eu agradeço a organização do Congresso pela oportunidade de fala, né? Eu sou coordenadora do curso de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente. Aqui o campus é o FCT, Unesp, né? E eu trago um trabalho sobre evento de extensão, né, que ocorreu no nosso curso, foi no início desse ano, e o evento foi intitulado Jubileu de Ouro da primeira turma de formados da Educação Física, uma turma que foi formada em 73. Esse evento, ele foi originado da aproximação entre uma comissão de egressos do curso, né, com 50 anos de formado, e o nosso departamento, né, o pessoal da gestão, os professores, alunos, e dessa aproximação, né, surgiram conversas, reuniões, trocas de ideias, que foram delineando aí a estruturação do evento. O título, né, que é a potência de eventos de extensão on demand, ele vem de encontro, né, à ideia cristalizada que eventos pontuais como este que eu estou apresentando, eles não causam transformação, né, é por isso que a gente optou aí por trazer isso ao Congresso. Eu inicio minha fala, né, falando sobre os antecedentes dessa ação extensionista, que é a contingência de implantar a curricularização da extensão a partir desse ano, né. No caso do nosso departamento, a gente optou por criar um programa que se chama PDF, Programa de Práticas de Extensão do Departamento de Educação Física. Esse programa, ele reúne projetos de extensão, obviamente, né, projetos de extensão e de ensino integrados, ou ainda projetos de extensão, ensino e pesquisa. Em relação à nossa premissa, né, de gerenciar a promoção de atividades extensionistas formativas, a ideia é proporcionar essa interação dialógica entre os graduandos do curso, né, e o público externo, a partir de dois tipos de projetos e eventos, né, que são integradores ou imersivos. Integradores são aqueles que são realizados aí nos 2 anos iniciais do nosso curso, a etapa comum. E os imersivos, eles estão relacionados à ideia de que, para frequentar esse tipo de extensão, há necessidade aí de alguns conhecimentos prévios, né, ou então correquisitos, ou ainda, né, ter uma dedicação mais diferenciada aí em relação à atividade da extensão.
A problemática que nos traz aqui é que na literatura, quando a gente estuda eventos, né, nós temos, por exemplo, 3 tipos de eventos: eventos contínuos, eventos sazonais e eventos pontuais. E cada um deles tem um impacto, ou seja, tem um potencial de recordação, de memorização em relação aos seus participantes, né? Essa é uma problemática bastante importante, porque como nós temos eventos contínuos, né, eventos que ocorrem de forma permanente, ou então que têm uma longa duração, esse impacto ou essa memorização, ela é mais eficiente, né? Quando a gente tem eventos sazonais, que são aqueles desenvolvidos em períodos sazonais, períodos específicos, dentro, por exemplo, dentro de uma determinada época do ano, mas durante todos os anos, né, nós temos um impacto um pouco diferenciado em relação aos projetos contínuos, ou aos eventos contínuos, é um pouco menor. E quando a gente fala em eventos pontuais, essa relação entre os eventos pontuais e esse impacto, né, pela ideia de que ele é pontual, ele não tem uma continuidade, ela fica um tanto quanto prejudicada. Daí a ideia, né, de que se tem na literatura, né, de que eventos pontuais dificilmente vão trazer essa questão da transformação ou do impacto, né. Tendo como objetivo geral evidenciar como atendimento à demanda externa por meio de um evento realizado de forma acolhedora, um evento pontual, potencializa a aproximação entre a universidade e seu entorno, é que eu estou apresentando aqui o nosso relato. Então, a metodologia foi o relato desse evento, né, do Jubileu de Ouro, né, e esse relato ele foi pautado em alguns tópicos apresentados por Fortunato, que é o antecedente, o local, motivo, agente, envolvidos, epistemologia da ação, planejamento, execução e análise por uma lente ótica. Então, fazer uma descrição disso, fazer uma análise disso, nos ajuda aí a estruturar esse relato. Bom, os procedimentos, né? Os procedimentos, a gente atendeu a solicitação externa, né, daquela comissão, e também a demanda, né, que tanto docentes quanto alunos têm de organizarem aí a questão da extensão, da curricularização da extensão. E para isso, né, que foi organizada a celebração dessa segunda formatura, né, da turma de 1973, propiciando reencontro, oportunizando compartilhamento de depoimentos dos professores da época e representantes da turma, né, suas histórias de vida e as suas histórias de vida que também acabam se entrelaçando aí com a história do curso de Educação Física. O evento foi emocionante para os participantes, né, extensionistas, docentes, o pessoal, né, com 50 anos de formado, seus familiares e algumas autoridades da Unesp que participaram também. Pois todos, durante o evento, né, foram convidados a imaginar como seria visitar a universidade depois de 50 anos de formatura. Resultados de discussão. Com relação a este, né, a gente vai apontar aqui a questão da participação dos extensionistas, né. Então, nós tivemos aí 18 extensionistas do primeiro ano do curso, né, dando andamento aí à curricularização da extensão, 5 docentes e 3 assistentes técnicos, sendo um da CAC, né, que é a Comissão Acadêmica Cultural. Público interno participaram autoridades locais da Pró-Reitoria e alguns estudantes da unidade do campus, né, e o público externo, que foram aproximadamente 80 pessoas, entre esses egressos, né, com a faixa etária de 70 a 85 anos, e seus familiares. Tratou-se, né, de um evento social pequeno, 80 pessoas, né, um pouco mais do que isso, então é um evento pequeno. Ele foi fechado, né, um público bastante específico, né, e que para Matias, né, se esse tipo de evento é bem planejado, organizado e executado, ele pode causar aí desdobramentos favoráveis tanto aos participantes quanto à instituição promotora. Como considerações, o que caracteriza a ideia de que esse tipo de evento pontual tem um potencial, né, a gente está atendendo a ideia de desencadear um processo de pensar e refletir individual e coletivo. Então, nesse sentido, né, e no sentido que aponta também a autora mencionada no slide anterior, nós temos que, no caso do evento Jubileu de Ouro, além dos resultados trans-evento, houve a divulgação do jubileu nas mídias, o que reverteu em desdobramentos positivos para os formandos, já que alguns deles foram entrevistados pela imprensa local.
do ponto de vista dos extensionistas, né, em relatos que a gente acabou coletando após a avaliação do evento, foi possível ouvir as histórias, foi possível ouvir, né, para eles as histórias dos palestrantes durante a sua graduação, o fato de mostrar a luta, garra, determinação, que precisava ter muito naquela época, né, pensa 50 anos atrás, para se formar aí no ensino superior. Esse tipo de depoimento que foi relatado aí durante o evento, né, para os extensionistas, serve, né, como fonte de inspiração e perseverança até a sua conclusão do curso. E para a instituição que promoveu o evento, né, a Unesp, que é a FCT, a ação trouxe grande visibilidade à relevância de se criar vínculos afetivos e transformadores com o ensino superior público, mostrando aí, né, a potência, mesmo que seja por meio de evento pontual como este, né, do ideário da importância da educação de qualidade ao longo de uma vida, que foi retratado aí pelas falas aí dos formandos de 50 anos, né, que participaram do evento como convidados. Segue aí as referências, né, e agradeço novamente a atenção. Obrigada, Jaqueline. Vamos dar andamento, então, para a apresentação do Daniel Queiroz Teles, da UFPR, desculpa. Então, queria agradecer, né, pela oportunidade também de compartilhar essa construção, né, e os resultados que ainda são resultados parciais, né. Então, eu me chamo Manuela Dreyer da Silva, sou professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, e esse trabalho a gente tem construído em parceria com diferentes docentes, né, e quem propôs a apresentação dele aqui, né, também são docentes, o Daniel e o Eduardo Vedor, e de diferentes departamentos. Vou contar um pouquinho, então, dessa construção. O título do nosso trabalho é a Extensão Tecnológica como Programa Base de Cooperação Universidade-INCRA, Construções de Fluxos no Paraná. Então, quando a gente iniciou essa construção, a gente lidou com esse desafio, que eu acredito que é um desafio bastante presente, né, nos diferentes processos de extensão, que é pensar a interdisciplinaridade, né, de uma extensão universitária e os seus aspectos, né, educativo, cultural, científico, político. Então, a gente pensou, inclusive, no formato, né, que a gente gostaria de apresentar uma extensão e discutir um programa, né, e esse programa foi construído como um programa guarda-chuva, e dentro dele a gente tem diferentes propostas, né, de extensão que envolvem diferentes projetos, cursos, eventos, e uma modalidade de extensão, né, que vem sendo adotada pelas universidades né, em todo o Brasil, que é a prestação de serviço extensionista. Então, aqui a gente segue, né, uma modalidade presente em resolução, né, de extensão, que é a extensão tecnológica, que pensa arranjos que possibilitem a interação entre a universidade e sociedade por diferentes órgãos, e aqui em um arranjo que a gente chama de termo de execução descentralizada, que é uma descentralização, né, de créditos, de orçamento, né, entre diferentes órgãos do governo, que adotam um orçamento alocado em um diferente órgão, no caso aqui o INCRA, né, e destinam esse orçamento para uma universidade realizar, né, diferentes ações de pesquisa e de extensão. Então, hoje a gente trabalha, né, por meio de uma articulação entre entregas programáticas, entre diferentes projetos que foram pensados num plano de trabalho bastante extenso, né, de 48 meses, e que agregam, então, esses serviços extensionistas que eventualmente estariam isolados em outros diferentes projetos que não num programa guarda-chuva. Como desafio, a gente segue um desafio que a própria universidade já identificou, né, que é formalizar esse tipo de ação para que a gente possa fortalecer, não só para amplo conhecimento, né, para pensar na característica formativa das ações extensionistas, mas também
a gente gerar diferentes indicadores, gerar propostas de monitoramento, né, para que a extensão também possa ganhar maior visibilidade, não só dentro da universidade, mas, obviamente, né, a ideia da extensão ser a universidade ser reconhecida pela sociedade. Né, então, aqui a gente se soma à proposta atual da nossa pró-reitoria, né, de Extensão e Cultura, e da própria iniciativa nacional, da ForProex, né, nacional, de construção de indicadores para extensão. Então, nesse contexto, a gente tem como objetivo desse nosso trabalho apresentar um pouquinho desse processo que está sendo construído no âmbito do que eu comentei, que é esse termo de execução descentralizada, que eu vou chamar daqui para diante de TED, né, que foi celebrado no finalzinho do ano de 2021 entre o INCRA e a universidade. E eu coloquei um segundo objetivo, que não é o objetivo desse trabalho, mas sim o objetivo do TED, que é esse termo assinado, né, então, com a superintendência do INCRA Paraná e o nosso reitor na Universidade Federal do Paraná. O TED, ele tem como objetivo desenvolver ações de gestão documental, de georreferenciamento e supervisão ocupacional, né, que envolvem governança e regularização fundiária. E para isso a gente pensou exatamente, né, foram pensadas as estratégias que a universidade poderia contribuir, pesquisa, extensão tecnológica e serviços, para a gente colaborar com os projetos, né, de assentamento e as glebas públicas federais, pensando nos beneficiários de um programa de reforma agrária, né, que é a função final do INCRA. Então, é importante comentar que a Universidade Federal do Paraná, ela não tem como atividade fim a regularização fundiária, né? Essa é uma atividade fim do INCRA. Então, esse termo, ele é importante que dentro dele sejam percebidas essas nuances, né? Porque a Universidade Federal do Paraná, assim como as universidades, né, todas, tem como atividade fim ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente não visa, né, nas nossas ações, nos nossos projetos dentro desse programa, a gente não visa a atividade fim do INCRA, que é a regularização fundiária. Mas como a gente pode, enquanto universidade, facilitar esses processos, né? Então, a gente possui 3 eixos, a gente trabalha em 3 eixos fundamentais, que é essa gestão documental, né, que é um volume muito grande de informação, né, de vários projetos de assentamento, o georreferenciamento e essa supervisão ocupacional, que é exatamente a relação, né, com os diferentes lotes dos projetos de assentamento, então aí sim com os beneficiários, né, da reforma agrária. A execução é feita por um laboratório dentro da Universidade Federal do Paraná, né, que já possui diferentes parcerias e trabalha nesse sentido. Ele tem sido organizado por por 19 docentes, 13 técnicos, 21 pós-graduandos, 20 graduandos, 7 estagiários e 4 pós-docs. Então, como eu comentei, né, ele está organizado nesse guarda-chuva de georreferenciamento, supervisão ocupacional e gestão documental, e a gente tem uma equipe transversal que pensa junto conosco essas ações de extensão e pesquisa. E as nossas metas de extensão, elas envolvem gerar, então, indicadores de certificação aos públicos interno e externo da universidade, promover a visibilidade institucional, né, o recrutamento e a capacitação e o envolvimento de diferentes estudantes nessas ações, a discussão dos rumos de pesquisa acadêmica relacionadas a essa extensão e a sistematização dos processos educativos e de aprendizagem. Então, como resultados parciais, né, a gente percebe o potencial desse TED, né, como uma plataforma de cooperação, realmente, de se aproximar aos problemas reais, né, com essa apresentação junto com o INCRA, né, então é um plano de trabalho construído em conjunto com o INCRA, né, a organização de eixos que permeiam a entrega de produtos que vão cumprir essa função não só formativa da universidade, mas vão tentar minimizar os desafios de entrega desses passivos históricos no contexto da política pública de reforma agrária. Então, hoje a gente tem em andamento 4 projetos de extensão, 5 cursos de extensão, né, e 8 eventos de extensão que já foram realizados em parceria com o INCRA. Então, para fechar aqui para vocês esses resultados parciais, né, só algumas imagens, né, do projeto,
Aí, acima, no canto esquerdo, né, são processos formativos em conjunto com servidores do INCRA e da universidade. Né? Abaixo é a realização de um mutirão, né, que envolve diferentes lotes, né, da reforma agrária. Então, é todo um processo, né, para gestão documental. Do lado direito, embaixo, né, é o desafio de digitalizar, né, e fazer a gestão de documentos, né, de mais de 13 mil lotes no estado do Paraná. E acima, né, é o desenvolvimento de ações de georreferenciamento. Então, é um pouquinho desse programa que eu gostaria de contar para vocês. Obrigada. Obrigada, Manuela. Nós vamos, então, voltar para a apresentação da Maria Evelyn, porque nós tivemos um problema na conexão. Seja bem-vinda de volta. Então, boa tarde a todos. A Maria é a última participante a apresentar. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Marina, eu sou professora na Escola de Ciência da Informação da UFMG e coordeno o programa Carro Biblioteca, e é sobre esse programa que a gente fez, né, essa discussão que será apresentada agora. Carro Biblioteca, uma ação de extensão ainda necessária. Isso porque nós estamos completando agora esse ano 50 anos de atividades. Então, é um marco dentro da própria universidade, dentro da nossa história, porque esse é o segundo programa de extensão mais antigo de toda a UFMG. Então tem um significado muito importante para toda a instituição. E a gente sempre ouviu falar, existem diversos relatos na literatura a respeito de bibliotecas itinerantes ou bibliotecas volantes, que é como costumam ser chamados esse tipo de atividade. Geralmente fazem parte de uma ação de extensão ou de uma biblioteca, de alguma iniciativa pública ou privada, ou até pode ser uma iniciativa fruto de pessoas físicas mesmo, e a gente encontra várias denominações a respeito: carro biblioteca, ônibus biblioteca, vagão biblioteca, barco biblioteca, né? Existem variadas denominações para o mesmo tipo de serviço que é proposto. O objetivo principal dessas ações, geralmente, é democratizar o acesso a pequenos acervos literários, principalmente para fomentar o gosto pela leitura a diversos públicos, desde crianças e jovens até adultos e idosos. Então, geralmente, esses acervos também são bem variados. E esse perfil faz parte do programa Carro Biblioteca da Escola de Ciência da Informação. Esse ano, em 2023, completando 50 anos, como eu já mencionei, e como qualquer ação de extensão, né, que é eminentemente social e é mantida por uma instituição pública de ensino superior, a gente enfrentou nesses 50 anos várias adversidades, né, estruturais, advindas de questões políticas, econômicas e também sociais. Isso eu acho que faz parte das ações de extensão em si. Aqui está uma foto do nosso carro, a gente chama de carro biblioteca, mas na verdade ele é um ônibus, né? Aqui a gente estava em atividade no próprio campus da UFMG em 2019, e aqui uma imagem do interior desse carro, desse veículo, né? Que ele é todo adaptado, ele tem várias estantes, né, diversas prateleiras onde o acervo todo é distribuído. O objetivo dessa nossa discussão foi justamente porque, ao longo desses 50 anos, nós sempre tivemos um objetivo muito focado no acesso à informação para comunidades periféricas, comunidades que realmente não tinham acesso fácil a não só a literatura, mas também informação utilitária ou informação de divulgação científica, e o carro sempre serviu como suporte a essas comunidades nesse sentido, de acesso à informação. E hoje, como nós estamos num contexto onde a gente tem a utilização da tecnologia bem ampla, né, por todos os segmentos sociais, e a gente tem até a inserção da inteligência artificial em vários segmentos, tanto da educação, saúde, entretenimento, nós começamos a questionar, enquanto fomentadores de extensão, se essa iniciativa de Carro Biblioteca, esse programa Carro Biblioteca, ainda era uma ação necessária no nosso contexto social, principalmente porque qual que é o interesse que as pessoas podem ter em pequenos acervos literários ofertados livremente
as comunidades periféricas. E até que ponto as informações técnicas e científicas que são divulgadas e publicadas nas ações desses projetos, elas são úteis a essas comunidades. E aí nós criamos como um parâmetro, né, para essas discussões, um levantamento histórico realmente sobre toda a atuação do programa nos últimos 50 anos, é um trabalho bem detalhista que vai ser publicado em forma de dossiê agora no segundo semestre, justamente para comemorar esses 50 anos, e algumas informações que serão coletadas, né, que estão sendo coletadas, são um histórico de todas as comunidades onde o carro biblioteca já passou, desde 1973 até hoje, a interdisciplinaridade da equipe que atuou junto a essas propostas ao longo do tempo, porque nós existimos enquanto programa, e como programa nós abarcamos vários projetos, então diversos docentes, não só da Escola de Ciência da Informação, mas de outras unidades da UFMG, eles fazem propostas de atuação conjunta, então nós temos diversos ao longo dessa história toda, dezenas e dezenas de projetos que já foram vinculados ao carro biblioteca. Então, nós também estamos fazendo levantamento da interdisciplinaridade, dos objetivos, dos propósitos de cada um desses projetos. Vamos enfatizar a área de atuação e repercussão dessas propostas na questão do ensino e da pesquisa também, que a extensão ela deve ser aliada ao ensino e à pesquisa. As principais ações desenvolvidas, tanto em número de usuários, quanto do impacto nas comunidades, como, por exemplo, replicação dessas ações localmente, ou desdobramento em outras ações pela própria comunidade, os resultados mais expressivos através de produtos que foram originados nessas comunidades, as parcerias realizadas e premiações também obtidas por essas propostas, e publicações sobre o programa. Nós temos diversas publicações, temos livros, muitos artigos, apresentações em eventos. Então, nós vamos reunir todo esse material criando um repositório bibliográfico a respeito, porque isso é muito importante, né? Então, muitas ações desenvolvidas no meio, ao longo desses 50 anos, nós tivemos muitos percalços, né? Mas nada se comparou ao que nós enfrentamos durante o momento da pandemia. Nós estamos comemorando 50 anos de atuação ininterrupta, e durante a pandemia, nós que atuamos em uma ação eminentemente presencial, nós ficamos afastados das comunidades por quase 2 anos, né, por praticamente 2 anos, nós tivemos essa interrupção presencial. Então aí veio a grande necessidade, o que vamos fazer agora? E nós nos reinventamos, essa foi a verdade, né? Nós colocamos como questão, como que é possível uma ação de extensão eminentemente presencial sobreviver ao distanciamento das suas comunidades? Então, a única alternativa foi reinventar-se. Nós criamos novos produtos, como a prestação de serviço Rádio Janela, que é um podcast que foi criado para o período da pandemia e que até hoje ele continua acontecendo. Nós temos podcasts semanais. Na época, ele foi criado como uma forma de comunicação para essas comunidades, um programa de rádio mesmo, que era vinculado em um carro de som, numa caixa de som mesmo, e o carro rodava essas comunidades, divulgando o programa, que era feito com base em informações sobre prevenção, contágio, tratamento da Covid-19. Então, era um programa semanal que ele trazia também contação de histórias, música independente, então era não só informativo, mas também tinha um pouco de entretenimento e lazer, e foi a forma que nós conseguimos ficar perto, né, ter ainda aquele senso de pertencimento àquelas comunidades e de que elas não estavam abandonadas. Depois que nós tivemos o retorno presencial às comunidades, esse programa foi adaptado. Ele ainda existe, se chama Rádio Janela, e hoje as discussões que são feitas nos podcasts, e nós temos um canal no YouTube, né, da Rádio Janela, são discussões bem atuais que envolvem todo o cotidiano da sociedade de uma forma geral, que são de interesse para a comunidade. Então, esse foi um produto novo que surgiu e que foi muito bem aceito, e por isso ele continua até hoje. Um outro foi a integração com o público jovem e adolescente através da criação do projeto Voz e Voto, que foi um projeto que também é muito atual, através de cartilhas, principalmente, que foram distribuídas. Licença, Marina, nós vamos ter
terminar a sua apresentação por questão do tempo, tá bom? Ok. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai assistir a apresentação do Silmar Antônio Travaim, da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu continuo, eu mandei o arquivo para vocês não estão conseguindo abrir aí. E aqui eu não estou conseguindo apresentar pelo celular, que eu estou internado no hospital. Certo. Eu acabei de falar estou falando com a Isadora, porque ela falou que deveria ter um jeito de apresentar pelo celular, né? Mas não aparece, não está aparecendo para mim no celular nada para apresentação, entendeu? Uhum. E no computador eu tento, mas ele aqui não está dando, eu estou no 4G meu, mas onde eu estou internado aqui eu não consigo pegar o 4G, entendeu? Na rede do hospital, ele entra e cai. Eu estou conectado agora na rede do hospital. Vamos ver se dá para apresentar. Fica à vontade para começar. Meu nome é Silmar Travaim, eu sou professor da FEG de Guará, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Licença, Silmar. Vou apresentar o trabalho para você, sou autor do trabalho, meus alunos. Deixa o seu computador montado, porque está dando eco. A gente está ouvindo. Da PROEC Unesp, tem a aluna de pós-graduação, a Samila, que é aluna de mestrado. O trabalho, ele vem numa direção de pesquisa voltada para o desenvolvimento de materiais alternativos em forma de experimento para levar para dentro da sala de aula. Ou seja, é feito um levantamento das dificuldades que a sala de aulas que os professores do ensino básico estão tendo, e a gente tenta, a partir desse levantamento, fazer o quê? Preparar materiais alternativos ou experimentos que possam facilitar a aprendizagem ou até proporcionar um outro método de ensino. Nesse trabalho, a gente, ao mesmo tempo que vai fazer esse envolvimento da escola, a gente também vai fazer uma pesquisa, ou seja, tem sendo realizada essa pesquisa, em que a gente apresenta, junto aos parceiros, né, um questionário em que a gente levanta as dificuldades que eles têm antes de poder desenvolver essa prática. Esse questionário serve para a gente ter um feedback, depois como a gente pode atuar, de certa forma, para favorecer a aprendizagem do aluno. Ou tentar discorrer desse desenvolvimento a partir do contato com não só o professor, mas também com os monitores que a gente leva para a sala de aula, que a gente desenvolve nas atividades de exposição. Então, a gente leva o experimento para a sala de aula, num primeiro momento a gente faz a experimentação para a comunidade toda, e aí o professor escolhe as dificuldades ou os experimentos que poderia favorecer a sala de aula ou a aprendizagem dos alunos. A partir desse momento, a gente faz uma consulta junto a várias outras salas e tenta trazer essas experimentações como apoio didático. Então, o objetivo principal é o desenvolvimento e inserção de novos experimentos e práticas didáticas com metodologias alternativas para o ensino de ciências. A proposta visa o quê? A aplicação de questionários e o processo de montagem e instrumentação dos experimentos utilizados nas atividades de exposição. E, a partir delas, a gente, utilizando bolsistas que são da FEG propriamente, que é da PROEC Unesp, mas também voluntários de outros projetos envolvidos. A proposta foi aplicada por questões discursivas e múltipla escolha, onde os fenômenos científicos, que envolvem o questionamento, ou seja, a busca por uma resposta sobre a ciência por trás do experimento, é feita para tentar discorrer se o aluno está entendendo ou não aquele experimento. Então, essa argumentação científica foi levada o tempo todo no questionamento com os alunos. O que eles conseguem desenvolver de ciência ou entender de ciência quando é apresentado um experimento para eles. Então, essas atividades museológicas, elas são realizadas inicialmente para a comunidade conhecer os experimentos que são desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, a escola depois passa a ser um servidor, onde os próprios professores pedem o auxílio para a gente levar a apoio didático para as aulas desses professores. Bom, então os resultados que a gente obteve partiu da proposição do seguinte: a gente cria um problema, né, engajar o público na história científica envolve não só o público visitante, mas as escolas onde é feita essa apresentação, essa atividade museológica.
Então, a gente instiga o envolvimento da ideia científica, ou seja, como que funciona, por exemplo, um globo de plasma? Como que funciona, por exemplo, a emissão de luz, por exemplo, dentro de um globo de plasma? Então, a história da ciência, ou seja, como eu explico a ciência que funciona nos experimentos, nós discutimos isso para tentar trazer para os alunos o envolvimento no cotidiano deles, né? Onde eu tenho, por exemplo, queda de potencial. Olha, quando você liga uma luz, o que está acontecendo? Quando eu tenho, por exemplo, um plasma, onde eu uso plasma. Então, os questionamentos são feitos para envolver eles dentro do experimento, criando uma história científica. Essas discussões sobre os fenômenos é que vão explicar como que funciona a física, por exemplo, a química, a ciência de uma forma geral para os alunos. Então, a gente oportuniza aos alunos falar e pensar sobre essas ideias, ou seja, que são os fenômenos que eles estão assistindo. Guia os alunos nessas ideias, para eles criarem a concepção daquela história científica, e aí, a partir disso, gera o significado, ou seja, o entendimento ou provoca uma crítica para tentar entender a funcionalidade daquele fenômeno. Então, no último passo, que é a aprendizagem científica, a gente estuda esse desenrolar, ou seja, ver o que o aluno conseguiu entender, discutindo o entendimento desses fenômenos, ou o que levou ele a não entender, e auxilia nessa projeção da proposta do desenvolvimento cognitivo, né? Da participação do aluno nas respostas e nas dúvidas que eles tiveram, para a gente poder trazer um feedback do ensinamento. Então, aqui nós temos algumas projeções das atividades que nós fizemos, desde com microprocessadores Arduinos, como também microprocessadores à base do Lego, né? A primeira foto foi numa escola, né? Na segunda foto foi na mesma escola, na terceira foto foi numa outra escola, né? Então, aqui nós temos a primeira foto, é um robô Windstorms, na segunda foto é um globo de plasma, a terceira foto em outra escola, um globo de plasma com a sua funcionalidade, na quarta escola, nós temos uma projeção de uma corrida de bolinhas, foi desenvolvido por nós mesmos no laboratório, e vários outros experimentos que estão sendo apresentados nas escolas aí. Então, as oficinas eram levadas, né, para o aluno poder ter um diagnóstico inicial, para trazer um feedback para nós, para a gente saber se ele está tendo o desenrolar da história científica, que envolve desde a argumentação do aluno até a complexa ideia dele, falar assim, conseguir entender aquelas equações que o professor usou em sala de aula. Porque, na verdade, a ideia de desenvolver a ciência envolve da concepção dele acreditar, né, na história científica. Então, as argumentações que a gente cria é justamente para poder desenvolver esse entendimento científico. Então, a escola serviu como um abordadouro das ideias, porque a gente fez as atividades museológicas, provocando isso dentro das escolas. Então, nós trabalhamos desde com microprocessadores, né? Então, a ideia é discutir, provocar, entender tecnologia nas instrumentações. A gente monta as experimentações junto com os alunos e discute a história científica por trás das apresentações. Então, aqui nós estamos discorrendo, apresentando alguns instrumentos, ou seja, alguns experimentos que foram criados nas nossas visitas técnicas, né? Então, essa construção de significado passa pelo momento em que o aluno tem o contato, inclusive, com o experimento, para ele poder ter a reflexão da ideia da funcionalidade, não é só a gente falar como funciona, mas deixar para ele a dedução a partir do toque, do desenvolver e até mesmo da participação quando ele liga, né? Quando ele liga o botão para funcionar e vê o carrinho funcionando, ou vê a emissão de luz. No experimento à direita é um exemplo da aplicação de física moderna, né? Que a gente usa um LED, uma função de um efeito fotoelétrico. No da esquerda é um robô que foi criado pelos alunos. Pessoal, acho que a conexão dele caiu de algum computador, mas também o tempo dele já deu, então nós vamos ter que dar continuidade. E dessa pesquisa entre sala de aula e laboratório, Silmar. Instrumentação eletrônica, as escolas. Acho que ele não está conseguindo ouvir o meu retorno.
Então, a gente vai para a última apresentação da Maria Evelyn, da Argentina. Ela vai tentar ficar com a câmera desligada para ver se a gente consegue assistir a apresentação dela. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas porque tengo la cámara apagada, pero hay problemas de conectividad. Lo que les voy a presentar es un proyecto que se denomina C1R, Usa tus manos, y este proyecto en realidad se enmarca dentro de la carrera de licenciatura en enfermería, ¿sí? En una asignatura que se llama enfermería comunitaria. Este proyecto surge dentro de esta asignatura y lo que queremos transmitir a todos es que hay una ley, ¿sí?, en la República Argentina es la ley de alimentos educativos, ¿sí? Entonces, durante el año 2022, lo que hicimos fue aplicar, ejecutar este proyecto en 3 escuelas, 2 de nivel secundario y 1 de nivel primario. ¿Sí? Como antecedentes, ¿sí?, de este proyecto, lo pudimos ejecutar en los años 2015, 2018 y 2019. Luego, por cuestiones de la pandemia, así que en los establecimientos educativos de modo presencial no lo pudimos llevar a cabo. El objetivo, digamos, general que tiene este proyecto es difundir todos los conocimientos científicos y desarrollar las habilidades y actitudes para el manejo de la técnica de RCP en toda la comunidad educativa. Cuando yo hablo de comunidad educativa, digamos, no me voy a referir al equipo docente personal que es no docente. Otro de los objetivos generales es promover el desarrollo de la responsabilidad y el compromiso social de todos aquellos que han participado en el proyecto. Algo para mencionar que es muy importante es que todos conozcan, digamos, cuál es el rol del enfermero escolar. Y esto tiene que ver con, justamente como ven en las imágenes, difundir el conocimiento
y desarrollar todas las habilidades entre todos los estudiantes, los docentes y no docentes, justamente referidos a la técnica, a la maniobra de RCP, para que puedan actuar, digamos, de modo inmediato a cualquier situación de emergencia que suceda, ¿no es cierto? Lo que pueden ver ahora son la cantidad de talleres y el número de participantes que pudieron llevarlo a cabo, ¿sí? En primer caso está el colegio Padre Raspuela, que es un colegio de la ciudad de Junín, ¿sí? En donde hubo un total de 270 participantes, luego la escuela número 18, Mariano Moreno, que es de la ciudad de Irala, en donde hubo 40 participantes y se fueron 7, José Manuel de la comunidad de Roberts, en el cual se realizó un único taller para 90 participantes. El total de todos serían 400 en total. Durante el ciclo lectivo, digamos, que corresponde a marzo a diciembre del año 2022. El material, digamos, y el método que utilizamos para poder ejecutar este proyecto fueron clases tipo teórica prácticas. Son clases talleres en las guías nacionales e internacionales que fueron adecuadas justamente adaptadas al nivel que obviamente tenemos docente, adecuar el contenido de acuerdo a los grupos que participaron. ¿Cómo aprende el estudiante? ¿Cómo aprende estas personas que fueron convocadas? Bueno, aprende haciendo justamente. Nós vamos ter que finalizar a sessão. Trabajamos con simuladores de torso, ¿sí? Para poder ejecutar la técnica. Y eso sería la parte Evelyn. práctica. Y la teórica... Acredito que ela também está com problema na conexão, então ela não consegue ouvir quando eu falo com ela. Eu vou adicionar todos vocês novamente. Mostramos folletos, les mostramos vídeos. Eu agradeço a presença de todos.
Peço desculpa só que no início eu falei que era o 4º Congresso de Extensão, mas esse é o 6º, então, corrigindo. Parabéns a todos pelos trabalhos e sucesso para todo mundo. Eu vou concluir a gravação.